Meninas, tudo bem com vocês? Então, bem-vindo a mais um tutorial de carga dupla, aulão de carga dupla do Ateliê Mundo das Unhas. Tô muito feliz com a resposta de vocês, tá? Se vocês pensam que eu não olho os comentários, eu olho e anotei as perguntas principais das dúvidas que vocês tiveram na primeira e na segunda aula. Então, quem tá coladinho aí, quem quer acompanhar, quem quer realmente aprender carga dupla do início até o one stroke, então é só ficar grudado aqui no canal do Ateliê Mundo das Unhas, tá bom? Não se esqueça, se você é novo, de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo e me siga nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, tá bom? Então, meninas, olha, antes de eu começar a nossa videoaula, eu preciso mandar os meus beijinhos, tá bom? Os meus salves. Então eu vou pegar aqui a minha colinha, vamos lá, para as meninas, ó, essa aqui mora no Ceará, que é a Leidiane Gomes. Leidiane, um beijo, ó, muitos beijinhos para você, tá? Andressa Oliveira, do interior de São Paulo, muito obrigado pelo carinho, tá? A Naziane Cardoso da Silva, muito obrigada, Naziane, também por curtir o canal do Ateliê Mundo das Unhas. Araceli Orozco, de El Salvador. Araceli, beijos, muitos beijos para você, para você. Olha, Luzineide dos Santos Silva, muito obrigada também pelo carinho. Andressa Oliveira e Andréia Silva. Meninas, ó, do Brasil, do mundo inteiro, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, tá bom? E então, antes de eu começar a videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do botão. Vamos fechar esse botão de carga dupla hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu vou tirar algumas dúvidas, tá? Aqui eu anotei, que foram perguntas que as pessoas deixaram aqui no canal, tá? Nos comentários. A dúvida da Juscelia Florencio, tá? Ela pergunta se sempre a ponta do pincel com a tinta branca tem que estar voltada para cima. Não, você tem que aprender também a manusear o pincel de ponta cabeça. Colocar o pincel, a ponta branca para baixo, porque você pode manusear a unha da sua cliente assim, voltada de frente para você, ou de ponta cabeça. Então você precisa aprender a manusear o pincel em todas as direções, mas não necessariamente que você carregue o seu pincel apenas com branco, tá? Vou colocar azul claro com azul escuro, tá vendo, ó? Eu mudei a tonalidade, ou seja, o azul claro tá substituindo o branco, tá? Você pode colocar azul com lilás, amarelo com vermelho, tá? Como esse aqui, ó, que tá nas flores aqui na minha unha, tá bom? Então, não necessariamente você precisa apenas colocar branco, você pode substituir outras cores, tá? Mas quando a gente começa a aprender carga dupla, que é sempre branco com alguma outra cor, porque a maioria das flores, Juscelia, é feita com branco e outra cor, tá? Então, o branco, a ponta branca do pincel sempre vai estar para fora do miolo, tá? E a ponta colorida aproximando o miolo. A gente vai aprender isso quando a gente começar a confeccionar uma flor inteira, confeccionando todas as pétalas da flor. Aí eu vou ensinar branco com outra cor e a flor colorida, tá bom? Outra dúvida é da Edna Dionísio. Ela perguntou se vai ter aula de one stroke e pincelada chinesa. Edna, meu anjo, olha só. Eu tô dando sequência do início até você tá bem legal na carga dupla. Então, pincelada chinesa é uma aula muito avançada, não tá incluída nesse módulo, tá bom? O one stroke, sim, a gente vai aprender um pouquinho do módulo 1 de one stroke, um pouquinho de vírgula e aquelas gotas, as gotas de orvalho, tá? Lá mais pro finalzinho, ainda tem muita coisa de carga dupla pra gente aprender, tá bom? São duas técnicas, one stroke e pincelada chinesa, completamente diferente de carga dupla. Pode-se utilizar o mesmo pincel? Sim, pode usar o mesmo pincel, mas a técnica de pincelar é diferente, muito, muito, tá bom? Beijos, ô Edna. Tá? O Tony Souza, ele tá perguntando o que a gente faz quando o pincel não tem numeração. Tony, existe no mercado inúmeros pincéis, eu dei alguma dica, tá? A principal de todas é que o filamento do pincel, ele precisa ser escuro, tá? Isso é o mais importante, tá bom? Infelizmente, pincéis que não possuem numeração, tá? Vai ter que ser no olhômetro, tá? Quando você tem um pincel de carga dupla, você já sabe que ele é chato, plano e quadradinho na ponta, tá? Pincel para preenchimento, ó, é o pincel filete. Ele vem mais carregadinho, com cerdas, né? Com cerdinhas. Esse aqui serve para preencher e para contorno também, tá? E o pincel chanfradinho
tá? Que é aquele que tem o corte na lateral, tá? Na diagonal, tá? Então é fácil de você identificar o que é um pincel de carga dupla, tá bom? O ideal seria, já que eu tô postando todos esses tutoriais, é que você anotasse a numeração de alguns pincéis que eu tô dando como dica aqui e procurasse comprar os pincéis na internet. Não é tão difícil assim, já existem vários bazares, vários sites, vários lugares, até mesmo na minha página, onde você pode encontrar todos esses pincéis. Eu dei uma infinidade de numerações e modelos de pincéis. Então, caso na sua cidade, por exemplo, não tenha Ceramic, com certeza você vai encontrar Condor, ou Tigre, ou Macrilan, tá? Ou ZP, tá? É impossível você não achar no seu município, na sua cidade, uma marca de pincel específica, tá bom? Um beijo, Tony, tá? E tem outra pergunta que é da Kiel Silva, ela pergunta sobre os pincéis da Macrilan, tá? Os pincéis da Macrilan, que são muito bons, tá? Desde que você compre pincéis com filamentos escuros. Geralmente a Macrilan, ela vende aquele kit, né? Eu acho que, se não me engano, são 15 pincéis. São bons, são maravilhosos. Pincéis com filamentos dourados também são bons. Tudo vai do condicionamento, da maneira como você cuida dos pincéis. Usar o pincel durante uma semana e largar o pincel sujo. Colocar o pincel descansando dentro do copo com água. Tudo isso faz com que aquele filamento sintético, ele entorte, entendeu? Então você vai ter muita dificuldade de manusear o pincel. Deixar o pincel carregado de tinta, o pincel sujo de esmalte vai acarretar que na hora que você remova aquele esmalte que está grudado na sardinha com o removedor, vai acabar saindo, vai acabar arrebentando alguns pelinhos do pincel, tá? Então, de preferência que você cuide dos seus pincéis. No modo geral, a maioria dos pincéis não são ruins. Os únicos que eu não indico, eu não uso aqui no meu ateliê, são pincéis com filamento sintético branco. Esses são bem durinhos, eles se danificam com mais facilidade, tá bom? Então, filamentos dourados, bom. Filamentos escuros, filamentos são os pelinhos, meninos. Melhor ainda, tá bom? Vamos lá, meninas, vamos continuar. A Ben Helena, essa dúvida da Ben eu tive que anotar pra vocês, gente, porque isso serve de alerta, é muito importante para que você saiba, meninas, tá bom? Já existe no mercado brasileiro e até mesmo internacional uma gama, uma infinidade de marcas de tintas, tanto PVA, quanto acrílica, quanto de tecido, tá? Então não tem porquê, meninas, vocês inventarem modas de passar tinta de cabelo, tinta xadrez. Daqui a pouco vocês vão estar passando rena de colocar nas sobrancelhas, meninas, nas unhas. Então, não inventem moda, pelo amor de Deus. Não, eu nunca fiz isso. Por quê, meninas? Existem tintas no mercado que são tóxicas. Elas não são próprias para artesanato, tá ok? Procure ver no rótulo das tintas se as tintas são atóxicas, são tintas que não causam nenhum mal à saúde. Essa orientação surgiu através de uma das meninas que comentou aqui no vídeo, é a Ben Helena. Ela usa tinta xadrez. Essa tinta aqui que tá aqui do ladinho, essa xadrez. Essa tinta é um corante para ser colocado num balde, numa lata de tinta PVA que a gente usa para pintar a casa, pintar muro, é para pintura interna e externa de casas, de apartamentos, né, de imóveis, tá? Não é tinta, gente, corante utilizada para substituir o nanquim, não pode, tá? Tinta nanquim é atóxico, tá? Você pode utilizar para fazer contornos, pequenas decoração, mas também não é o ideal. O ideal é que você use tinta de tecido. Então, bem, eu vou tirar algumas dúvidas para você sobre a tinta xadrez, essa tinta aqui, tá? Ela é fabricada pela Sherwin-Williams aqui no Brasil. Essa empresa de São Paulo, ela é da região de Taboão da Serra, então ela não deve ser usada como tinta para decoração em unhas, ok? Então eu vou dizer para vocês o que tem dentro desse corante, tá? Desse corante xadrez e o que ele pode causar de irritação na sua pele, segundo o laudo da própria empresa que tem um atendimento de toxicologia. O número é esse que tá aqui embaixo, tá bom, meninas? Caso você entre em contato ou inalando, tá? Ou ingerindo esse tipo de tinta. Na composição química desse corante à base de água, possui, meninas, fungicida e bactericidas não metálicos, tá? Ele possui também carbono, tá? Possui também pigmentos orgânicos e inorgânicos, tá?
além de dióxido de titânio, tá? Então, olha quanto elemento químico possui nesse tipo de corante aqui, tá? Alguns dos problemas que pode ocorrer com você na utilização dessa tinta como substituição do nanquim para contorno, tá? Pode causar irritação nos olhos e conjuntivite química, tá? Irritação na pele, irritação no sistema respiratório, tá? Irritação na garganta e na boca. Meninas que têm o hábito, ó, muito feio de passar o pincel, ó, na língua, tá? Para tirar a tinta, que eu já expliquei que pincel se limpa na água. Você pega um recipiente com água e limpa o seu pincelzinho, tá? E não na língua. Você tá ingerindo essa tinta, tá ok? Dores de cabeça constantes, tá? Além disso, é um produto que não é biodegradável, ou seja, ele não é absorvido pela natureza, tá bom? Porque ele prejudica o meio ambiente. Olha quanto produto químico você tá ingerindo e inalando próximo de você, tá vendo bem, Helena, tá? A única vantagem desse produto é que ele não é inflamável, só isso, tá? É a única coisa de boa que tem nesse produto. Então, tinta xadrez para qualquer decoração de nail art nas unhas. Ok? Beleza, meninas? E tem a última pergunta, que é da Glaucia Rocha. Ela tem uma dúvida sobre qual pincel comprar de todos aqueles que eu mostrei. Todos os pincéis que eu mostrei no tutorial anterior, Glaucia, são excelentes, são maravilhosos, né? Você vai escolher o pincel que melhor se adequa ao seu bolso, né? Os pincéis, eles têm numeração diferente, mas tem preços também diferentes, desde o mais baratinho, que é o 471, que é esse amarelinho aqui, né, até aqui no meio, onde a gente utiliza no ramo de nail designer, que é o da Keramic. Existem pincéis mais caros que o da Keramic? É óbvio que sim, tá? Então, fica aí grudadinha, pega pincel, pega papel, pega disquinho, pega o que você tiver, folha do caderno do filho, o que você tiver à mão, pra gente dar continuidade a esse tutorial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão tirar muito, mas muito conhecimento desse tutorial, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, meninas. Um beijo! Fica ligada aí, fica grudadinha aqui comigo, tá bom? Tchau! Então vamos lá, meninas. Eu continuo trabalhando com a tinta de tecido, tá? Tinta de tecido branca e azul celeste, tá? Eu vou trabalhar com o meu pincel da Esplendor, número 4, tá? Mas você pode também trabalhar com um pincel de numeração menor, que é o 715 da Keramic, tá? Ó, a largura das cerdas é menor, esse é o número 2 e número 4, tá bom? Mas você pode trabalhar com qualquer pincel de carga dupla que você tenha aí à mão. O importante é você treinar, ok? Pra quem não conhece ainda aquela bandejinha, né, ou a paleta de tintas, né, onde a gente coloca, ó, pra você não manter a sua tinta de tecido aberta, porque eu sempre ensino nos tutoriais, né, a você manusear, molhar o pincel na própria tampinha da tinta, né, se for uma decoração rápida, mas se for uma decoração que requer alguns minutos a mais, tá? Utilize a paletinha, tá vendo? Coloque a quantidade de tinta que você quer, tá bom? Umedece a tinta e o que você faz? Pega as suas tampinhas, vai lá na sua tinta, né? E fecha, tá? Na sua bandejinha, pingue 2 gotinhas de água aqui, já é o suficiente para você amolecer a tinta e manusear e fazer o seu trabalho artístico da melhor maneira possível, tá bom? 50% de cada lado do pincel mergulhado na tinta. Vamos lá do outro lado, tá? Ok? Olha lá, tá? Parte branca sempre voltada para cima, tá bom? E o que a gente já aprendeu ao longo desse tutorial, meninas? Ó, nós já aprendemos a arrastar o pincel, né? Arrastar o pincel de ladinho, ó, porque precisa aparecer as duas cores, ok? A gente já aprendeu a diminuir esse arrastamento, ó, a gente diminui isso para ficar bem pequenininho, como se fosse um quadradinho. E eu pedi para que vocês fizessem uma sequência de 10 quadradinhos, tá? Um após o outro, tá? Eu sei que vai haver meninas nos comentários que vai perguntar que tipo de papel é esse. Não é nenhum papel mágico, não é nenhum papel que faz milagre. É apenas um pedaço de cartolina preta, tá? Não precisa, Cláudia, eu não tenho na minha casa, na minha cidade, não tem, porque sempre tem alguém que fala que não tem na residência. Usa uma folha de papel ofício, usa a folha do caderno da filha ou do filho, usa um bloquinho que você tenha, tá bom?
Usa uma superfície em que depois você possa passar um paninho e limpar. O importante é você treinar, tá bom? Não existe milagre no papel, não existe milagre no pincel, existe milagre em você. Você precisa sentar e treinar. Investir em material e não treinar, meninas, tá bom? Esse é o maior incentivo que eu posso dar para cada uma de vocês. É o treino, tá bom? Vamos lá umedecer de novo. Pincelzinho. Olha lá, meio a meio, cinquentinha, cinquentinha para cada lado, tá? 50%. Eu já ensinei a arrastar, fazer arrastamento, quadradinhos menores. E a gente já aprendeu também fazer a voltinha para cima, né? Encostar o pincel e subir o morrinho para cima, certo? Olha lá. Encosta a pontinha do pincel, sobe o morrinho. Você pode fazer a marcação com a caneta, tá? Você pode marcar 2 tracinhos, ó, paralelos, um do lado do outro, e fazer a elevação do pincel para cima, olha. Presta atenção aqui, ó, no branco, ó. Aqui, ó, na curvinha do branco, tá? Ó, esquece o azul. Presta atenção no branco, ó. Ele precisa fazer uma voltinha para cima, tá? Voltinhas para cima muito longas, olha. Isso aqui tá errado, tá? Fazer esse buracão aqui no meio, ó, tá? E muito com a largura muito grande também, ó. Também tá errado, tá bom? Isso aqui tá errado. Um outro erro muito, mas muito comum, tá? Que algumas meninas cometem. Elas têm tanta ânsia e tanta pressa de aprender carga dupla que na hora de você passar o pincel, elas simplesmente fazem isso, ó, elas rodam o pincel, ó. Isso aqui também tá errado, tá? Quando você começa a pincelar, você não pode fazer isso, ó. Rodar, fazer esse movimento de rodar o pincel. Na hora que você for finalizar a curva do botão, você girar o pincel. Tá errado, tá? Na hora de fazer a voltinha, ó. Muitas meninas fazem isso, ó. Elas viram e acabam errando a finalização do botão, tá bom? Vamos lá, meninas. O que a gente vai aprender de novidade agora, né? Na aula de hoje, tá? A gente já aprendeu a fazer a voltinha para cima e agora a gente vai repetir essa mesma voltinha, só que na posição ao contrário, ó. A minha ponta branca do pincel permanece voltada para cima, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a marcação. Coloquei, ó, 2 tracinhos paralelos, um do lado do outro, tá? E agora, ao invés de subir o pincel, eu vou descer, tá? Eu vou encostar o meu pincelzinho, ó, e vou fazer a letra U de um lado para o outro, tá? Então, ó, agora eu vou marcar novamente, ó, tá? Aonde eu quero a posição da minha letra U. E agora, ao invés de subir, eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou descer, ó. Desci, ok? E eu chamo essa voltinha de letra U, tá? Letra U, encosta novamente, ó. Desce o pincel. Mais uma vez, preste atenção na parte branca, olha. A parte branca que vai simbolizar como se você estivesse desenhando a letra U, tá? No papel. Faz de conta que o seu pincel é uma caneta, meninas, tá? Ó. E eu estou simplesmente escrevendo a letra U na cartolina. Você precisa dar continuidade a essa letra U, tá? Fazendo várias, olha, tá ok? Várias letras U, no mínimo umas 50. Até você pegar o jeito, ok? Quanto menor for a sua letra U, melhor vai ser e mais bonito vai ser o seu botão, tá? Eu posso fazer uma letra U bem pequenininha, ó? Posso, olha aqui, ó. Mesmo com um pincel grande, tá? Se eu fizer uma letra U bem grandona, ó, vou descer bastante o pincel, ó. Isso aqui tá errado, assim como essa voltinha pra cima, tá vendo, ó? E se eu fizer uma letra U muito larga, também tá errada, tá bom? Recarreguem o pincel novamente, tá? Quem tá aí treinando comigo, vambora, tá? Mínimo de 50, você pode fazer alternada agora, ó. Voltinha para cima, letra U para baixo. Voltinha para cima, letra U para baixo.
tá? Essas duas partes, voltinha para cima e letra U para baixo, juntas, fundidas, vai fazer um botão de carga dupla. Ó, voltinha para cima, letra U para baixo, ó, tá? Então, reparem, as duas partes brancas estão voltadas para cima, para lá, tá? Se eu juntar essas duas partes aqui, ó, eu vou formar o meu primeiro botãozinho de carga dupla, tá? Como assim, Cláudia? Vamos lá, meninas, olha. Voltinha para cima. E agora eu preciso fechar o meu botão. Então, olha, a ponta branquinha do meu pincel, ela vai encostar aqui, ó, no finalzinho da parte azul, tá? É ali que ela tem que encostar, tá bom? Aí você vai recarregar novamente o seu pincelzinho e vai fazer a letra U até chegar do outro lado, ó, tá? Vamos lá puxar a letra U, ó. Letra U, eu puxei na parte de baixo e eu fechei o meu botão de carga dupla, tá? Parece que aqui não vai sair um botão. Nossa, Cláudia, mas tá muito esquisito isso. Mas é um botão de carga dupla, tá? Voltinha para cima, letra U. Olha a pontinha do branco encostando, ó, lá no finalzinho do azul. Letra U para baixo, tá bom? Novamente, vamos lá. Vamos fazer a marcação, olha. Sempre começa com a voltinha para cima, tá? Para fazer o botão, ó. Voltinha para cima. Se falhar, você passa 2, 3 vezes no mesmo local, tá? E agora a gente vai fazer a letra U. Vamos encostar aqui embaixo, ó, e puxar até chegar na outra pontinha, ó. Letra U para baixo, ok? Esse é o botão de carga dupla. Cláudia, dá pra fazer um botãozinho bem pequenininho, menor do que esse? Claro que dá. E olha que eu tô com o pincel número 4, hein? O tamanho do seu botão, prestem bem atenção nisso, vai depender do tamanho da voltinha de cima que você começa primeiro. É óbvio que se eu fizer uma voltinha na parte superior bem grande, eu vou ter que fechar também com uma letra U bem grandona, ok? E esse buracão que ficou aqui no meio não é legal, não fica bonito, tá? Isso aqui, ó, tá errado, tá bom? Vamos lá recarregar novamente o pincel, tá? Então, vou fazer um botão bem pequenininho aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Ó, voltinha para cima, olha lá, bem miudinho. E agora eu vou fechar o meu botão encostando lá embaixo, ó, na pontinha, ó. Letra U para baixo, tá? Isso aqui também tá errado, meninas, olha. Vamos lá repetir de novo. Voltinha para cima. Isso aqui, ó, encostar aqui e fechar lá fora, ó. Tá errado, tá? Pelo menos na carga dupla com tinta de tecido. No One Stroke fica lindo, tá? Fechar lá fora o botão. De novo, também tá errado, ó. Voltinha para cima, fechar antes de terminar, ó, a lateral do botão, tá bom? Na tinta de tecido tá errado, tá? No One Stroke a gente precisa subir um pouquinho mais. Se chama botão com dobra. Quando chegar nessa fase, eu vou explicar pra vocês. Então, pra hoje, treino de hoje, meninas, letra U, tá? Mínimo 50 pra esquentar a mãozinha, tá bom? E fazer a união das duas partes do botão. Voltinha para cima e letra U para baixo, tá? Parece uma coisa cansativa, meninas, mas tudo isso é para fazer com que as ideias se fixem no pensamento de vocês, tá bom? Para que vocês gravem toda essa explicação que eu tô passando para vocês com o maior carinho, tá bom? Então, ó, voltinha para cima, letra U para baixo, ok? Vamos fazer bastante botões e eu vejo vocês amanhã com um tutorial diário da carga dupla, mega aulão de carga dupla, tá bom? E eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisinha. Amanhã a gente já vai iniciar confeccionando esse botãozinho aqui para que ele fique lindo.
Beijo, meninas. Vejo vocês amanhã. Tchauzinho.